bem-vindo a mais um episódio do Liderança de Saia. E para você que está assistindo a gente pela primeira vez, é um prazer te receber. Curte, clica no sininho, na notificação e compartilha com outras mulheres que você também entende que devem receber todo esse conteúdo. Esse canal existe para levar para você muito insight, muita experiência, muitas jornadas transformadoras para te dar aquele clique e, quem sabe, te ajudar a dar o pontapé inicial em algo que você deseja muito fazer. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial que vai falar de um assunto fantástico e que está, eu acho que é uma das trends do momento aí, né? As lideranças, as novas lideranças, os novos soft skills que a gente fala tanto. E muitas vezes você está assistindo e fala, o que é soft skill? Nem imagina. Então, a gente vai falar disso hoje. E a gente está com uma expert nesse assunto, que eu vou deixar ela se apresentar. É óbvio, né? A gente está aqui com a Luana Kuczar. Lu, bem-vinda. Bom dia, eu que agradeço. Prazer te receber para esse episódio, onde a gente vai falar de muitas coisas interessantíssimas. Como eu te falei, é um assunto que eu gosto muito, né? E acho muito importante. Sim. E que afeta todas as gerações. Sim. Mas antes da gente começar a falar disso, eu queria que você se apresentasse, né? Para quem está te assistindo, poder conhecer um pouquinho da Luana. Tá bom. Bom, muito prazer. Obrigada, Karen, enfim, pela receptividade. Eu sou a Luana, sou a mamãe do João Lucas e do Luiz Felipe. Sou formada em Direito, né, por graduação, e tenho mais 3 especializações no ramo de gestão de pessoas. A minha última especialização foi em neurociência, com base na comunicação com a geração Z. Eu atuei, enfim, a maior parte da minha vida na área de recursos humanos. E aí, quando foi em outubro do ano passado, eu dei o pontapé inicial para minha consultoria, que era algo que estava guardado a 7 chaves e que, por questões de saúde emocional, eu ainda não tinha condições emocionais para que eu pudesse seguir, enfim, esse projeto. E aí, depois de um tratamento, né, aí com a aceitação referente a essa questão da saúde emocional, que a gente vai falar sobre isso quando a gente fala de liderança. Então, aí, a partir de agora, eu começo com a minha consultoria. Então, eu tenho mais de 20 anos de experiência com gestão de pessoas, trabalho hoje essa questão da liderança sustentável nas organizações, né? E, basicamente, a gente vai falar... Foi o que você disse sobre soft skill. Quais são as habilidades que hoje o mercado precisa de um profissional justamente para que ele seja considerado um líder e não um chefe, certo? Muito bom. É isso aí. E você falou que você entrou aí nesse mundo do empreendedorismo, Sim. né? No ano passado, em 2024. Isso. Imagino que não tenha sido uma decisão muito fácil. Não é para ninguém, né? Ainda mais quando a gente vem de uma trajetória de CLT por muito tempo. Sim. Que traz algumas seguranças, eu coloco entre aspas, né? Porque essa questão da segurança é muito relativo. Sim. Eu falo que na realidade não existe segurança. Mas existe, lógico, uma passagem, vamos chamar assim, né? Como se você atravessasse uma ponte, onde você tem que lidar com algumas questões de que, enquanto você está num processo, né, de intraempreendedora ou colaboradora, você tem ali algumas questões que são certas no sentido, eu sei que todo dia X eu tenho um valor X, Sim. Eu sei que o meu horário de trabalho é X, eu sei que eu tenho férias assim, eu sei que eu tenho 10, eu sei que tem isso, tem aquilo. Como eu também sei que se a empresa chegar e falar, cara, não faz mais sentido, não faz mais sentido. E no empreendedorismo não temos o dia certo, nem a hora certa, nem o local certo, mas temos uma certeza, que nós é que vamos fazer o nosso limite. E eu brinco que o céu é o limite, né? Dá para passar do céu também. Dá. Então tudo fica muito mais na nossa mão. E eu sempre digo que tudo tem um positivo e um negativo. Sim. E vai muito do perfil, não tem certo, não tem errado, porque muitas vezes as pessoas assistem, né, os podcasts ou vêm nos eventos do liderança e falam assim, ai, mas eu queria empreender, mas porque eu não deveria ser CLT, então, não é isso, calma, gente, são mundos diferentes que se complementam. Sim. Porque o empreendedor precisa do colaborador e o colaborador precisa do empreendedor. Sim.
Mas tá tudo bem, porque cada um tem que estar dentro dos seus desejos, dos seus objetivos e daquilo que cabe para si. Sim. Então não é porque você é CLT que você está errado e não é porque você é empreendedor que você está certo e vice-versa. Cada um no seu quadrado, É isso aí. né, se realizando e conquistando e buscando. Cada caixinha ali tem os seus desafios e tem também os seus louros. Mas eu queria que, antes da gente começar a falar dessa questão de liderança, que eu acho que é Sim. muito importante, você me falasse o seguinte: qual foi o seu maior desafio ou obstáculo Sim. para você dar esse pontapé para partir para o empreendedorismo? Porque, pelo que você já contou, era algo que você queria muito, sempre quis, um projeto que estava lá, mas esbarrava em algumas coisas e que está tudo bem. Mas qual foi o seu maior peso de você demorar no sentido de tomar a decisão em vou, agora eu vou? Na verdade, esse projeto é engraçado que, assim, a vida inteira eu quis ser professora. E eu tenho fotos de eu escrevendo em lousas. E, por coincidência do destino e por pressão familiar, eu me formei em Direito. Então, eu comecei a minha carreira dentro da área de recursos humanos. Quando foi em 2012, eu conheci a estrutura de desenvolvimento humano, né? Quando a gente fala na organização. E aí eu me apaixonei, porque eu falei assim, cara, eu nasci para isso, esse é o meu propósito, é conectar conhecimento, é conectar as pessoas. E aí foi quando eu me especializei. E aí eu sempre tive um projeto disso, de palestra, de workshops, que não fosse algo muito grande, muito extenso, até porque isso é o meu perfil. Eu não tenho muita paciência para, por exemplo, workshops de 3 dias. Para mim é muita coisa. Então, as minhas palestras, normalmente, elas duram em torno de 1h40, 2 horas. Porque é o tempo que o ser humano ele consegue conectar com o palestrante, né? Isso é o que a gente traz na neurociência. E aí, Karen, faltava uma palavrinha para mim chamada coragem. Só que junto com essa coragem, calhou da minha saúde emocional. E aí eu, enfim, né, passei por um processo de acolhimento e de aceitação, não do transtorno da ansiedade, mas da depressão em si. Então aí, aonde que foi que eu descobri que era o meu limite? No autoconhecimento. Quando eu comecei a conhecer a Luana de verdade, eu comecei a entender, esse é o limite da Luana. Se eu passar do meu limite, eu vou esbarrar igual um trem. Então eu falei assim, o que está faltando? Falta isso? Corri atrás. X, ponto, consegui. Faltava isso? X, ponto, consegui. Então eu fui fazendo um checklist de 5 anos. Eu conheci o liderança, eu vim aqui, palestrei, etc. Então, eu fiz o meu pé de meia durante 5 anos, mas eu me esbarrei na saúde emocional. E aí, quando eu encontrei a aceitação, o tratamento, uma rede de apoio, e aí eu falei assim, agora eu estou segura, porque assim, é muito assim, eu não gosto daquela frase assim, Karen, vai com medo mesmo. Não vai não, cara, pera um pouquinho. Você se preparou para isso? Porque a gente se prepara, existe toda uma preparação, né? Ah, vai com medo mesmo. Parece que você está se jogando de um precipício. E eu não quis ir com medo mesmo, porque eu sabia que eu ia esbarrar de frente. Então, eu cuidei da minha saúde emocional, fui mais para perto da minha rede de apoio. E aí, quando eu falei assim, agora é a hora. Aí foi quando eu tirei o projeto do papel, com acompanhamento do meu psiquiatra, com acompanhamento da minha psicóloga, com acompanhamento da minha mãe, que é a minha melhor amiga, da minha irmã. Lu, tá na hora. Vamos embora? Eu falei, mãe, eu ainda sou CLT. Minha mãe falou, filha, mas não tem problema, meu amor. Quando acabar o processo de CLT, vem o processo do empreendedorismo. E os dois podem caminhar juntos. Não tem problema nenhum. E se você for empreender, a gente vai estar aqui. E aí foi quando, enfim, saiu o projeto do papel, respeitando o meu limite. Karen, eu acho que o empreendedorismo, o empreendedor, ele tem que respeitar o limite, principalmente quando a gente fala nessa questão da saúde emocional, porque senão impacta isso nos nossos resultados, né? Eu preciso estar bem numa palestra, eu preciso estar bem num podcast, porque pode não parecer, né?
mas o nosso cérebro que comanda tudo. Então, as nossas emoções são geradas aqui dentro. Então, você precisa estar conectada, você precisa, né, estar bem. Então, eu fiz tudo uma rede, eu fiz um planejamento de 5 anos. E aí, agora, realmente, em outubro do ano passado, que nasceu a minha consultoria. Então, faltava coragem, mas depois da coragem eu esbarrei na saúde emocional. E aí, eu tive que cuidar da saúde emocional para depois eu falar, agora eu vou em paz. E aí, assim aconteceu, entendeu? De uma maneira ainda que eu respeito os meus limites. Mas muito bom você ter trazido essas questões, porque eu vejo assim, o medo, ele sempre vai existir, Sim. né? Em maior ou menor grau. E eu falo muito que assim, ele vai existir e a gente tem que escolher o que a gente faz com ele, né? Como tudo que acontece na nossa vida. Na realidade, as coisas vão sempre vir, boas ou ruins. Ela vai ser mais ou menos impactante de acordo com a nossa resposta. Exatamente. Né? Como a gente lida com isso? E aí, você ter trazido essa questão do autoconhecimento, eu acho muito importante. Porque a partir do momento que você se autoconheceu, você também entendeu que existia ali uma Luana, empreendedora, capaz. Então, você, através do autoconhecimento, aprendeu a lidar com o seu medo. Sim. Então, se você parar para pensar, você foi com medo mesmo, porque você estava com medo, mas você foi lá e fez o quê? Deixa eu olhar esse medo aí, né? Deixa eu trabalhar isso para que eu possa me sentir segura em dar o meu próximo passo, né? E um outro ponto que você trouxe muito legal, que é a questão do planejamento. Sim. E de você ter entendido, e que muitas vezes as pessoas acham o seguinte, eu quero empreender, então eu durmo CLT e amanhã eu acordo empreendedora e acabou. É como se você tivesse que dar um corte nas coisas. Não, você pode, né, começar de uma forma paralela. Exatamente. E se trabalhando, e desenvolvendo conexões, aprendendo como aquele mercado funciona, porque nada é do dia para a noite. É a mesma coisa quando você é colaborador. Você não se torna um gerente. Entrei hoje, virei um gerente amanhã. Você vai adquirindo. O empreendedorismo é a mesma coisa, né? Você ter um negócio, você vai aprendendo, você cai, você levanta, você se conecta com pessoas legais, às vezes nem tanto, aprende, dá errado, recomeça. Tem um cliente, às vezes, que vai ser muito bom, outro que não. Então, tudo é um caminhar. Isso é muito legal. O que eu falo muito é que, às vezes, cria-se a ideia de que, assim, eu vou empreender, eu vou trabalhar 2 horas por dia e, nossa, eu vou estar no céu. Não é, pelo contrário, você trabalha mais que você fosse colaborador. E eu falo isso, não é assim, no sentido, coitadinha das empreendedoras. Não, mas é porque é o processo. É o processo, é a realidade. E assim, tá tudo bem. E eu falo, quem tá nesse mundo gosta. Não tem ninguém que diga assim, eu sou um pobre coitado, porque eu empreendo. Não. Você gosta desse movimento, não dá para negar. A gente gosta dessa, vamos chamar aí, correria. De todo dia você ter que estar pensando em coisas novas, de você ter que estar correndo. Mas eu vejo que tem um lado bom, porque você tá correndo, você tá vendo o resultado. É para você, né? Então, isso é muito importante. Então, acho que esses pontos que você trouxe da passagem para o empreendedorismo são muito importantes de ser levantados. Essa questão da saúde mental, num momento que eu acho que nunca se falou tanto sobre saúde mental. Na realidade, todo mundo, eu acho que sempre viveu essas questões de esgotamento mental, de N formas, mas nunca se foi tão falado, tão conversado. Nunca se entendeu tanto que você não é um ser desconectado, né? Não tem como. Eu sempre falei isso, mesmo quando não se falava, das pessoas acharem assim, eu passei da porta da empresa para dentro, existe. Eu sou uma pessoa, saí da porta da empresa para fora, eu sou outra. Não existe. Você é a mesma pessoa, você está em papéis diferentes. Isso. Mas você continua com o seu modelo mental, você continua com as suas emoções, com os seus problemas, com as suas alegrias. Independente de onde você está, né? Não tem como você estar dentro da sua casa com um problema absurdo no seu casamento ou com o seu filho e você achar que você vai entrar lá na empresa e simplesmente você pode até estar sorrindo, mas assim, não tem como. Nossa, aquilo não te afeta? Lógico que te afeta, né? Então, eu acho que isso é muito legal. E isso é um ponto, até falando, né, já puxando um pouco para esse trabalho que você faz, né, na sua consultoria.
essa questão, né, do emocional Sim. ligado à questão profissional, Sim. o quanto isso impacta, né, nos negócios, o quanto isso impacta na liderança, o quanto isso impacta nos colaboradores. Mas eu queria que antes da gente falar da liderança de hoje, Tá bom. que você desse um contexto rápido para as pessoas, porque se fala muito de geração baby boomer, X, Y, alfa, beta, gama, teta, tudo que existe. E às vezes as pessoas, tá, mas gente, quem é quem, né? Quem é quem? Quem é quem? Isso. Então, assim, se você puder dar de uma forma, né, simples, porque às vezes as pessoas falam, poxa, mas a linguagem é muito difícil. Não, vamos falar aqui tudo Vamos entre a falar gente. coração aberto. Isso. O que caracteriza aí, quem são as gerações e qual a gente está em qual hoje? Tá bom. Hoje, os que estão nascendo. Meu pai amado. Então vamos lá. Bom, os nascidos, né? De 2025, nós já estamos chamando de geração beta, tá? Os nascidos de 2015, geração alfa. E os nascidos entre 94 e 97, porque aí há algumas divergências de doutrinadores, é a geração Z. Uhum. Quem está no mercado de trabalho aí de 35 a 40, 43 anos é a geração Millennium, que eu me encaixo. Então, nós pegamos o início daquela internet de escada, com MSN, algumas redes sociais um pouco mais antigas aqui que eu não posso falar. Enfim. E aí, então, chega quem hoje? Chega a geração Z. Então, a geração Z, Karen, no mercado de trabalho, elas têm hoje aproximadamente 23, 24, 25 anos. A maioria deles alcançaram a maioridade na pandemia, em 2019. Né? Então, hoje nós temos a geração Z, nós temos os meus filhos, que são os nascidos a partir de 2015, e a geração beta, que são os nascidos em 2025. O que eles trazem? Tecnologia. Na veia. Na veia. O que eles trazem? Feedback constante. Eu tenho um filho de 10 anos, ele vai fazer agora dia 27 de junho. E aí, como eu trabalho muito essa questão pessoal, ele é corintiano roxo. E a vida inteira ele quis que eu colocasse ele numa escolinha de futebol. E eu segurava, porque a gente conhece como é um ramo, né? É um processo de ilusão. E eu não queria que ele encontrasse essa ilusão. Então, eu esperei ele amadurecer. O que eu fiz? Coloquei ele no time do Flamengo. E aí, ele olhou para mim, para a ficha de matrícula e falou, não, eu não vou. Aí eu falei, por que você não vai? E ele falou, porque não é o meu time preferido. Eu falei, então, lá na frente você vai encontrar líderes que talvez não são seus favoritos. E você vai ter que trabalhar com eles. Então, faça a gentileza de você dar o seu melhor em campo. No começo foi difícil, ele colocava aquela camiseta e eu via que no campo ele travava e ele olhava assim para mim. E foi automático, Karen, porque essas emoções a gente tem que trabalhar com a geração. E ele nem é mais Z. Ele já é geração alfa. O que ele faz? Hoje ele utiliza a inteligência artificial, ele não entra jogando, ele fica no banco de reserva, ele usa a IA, ele pergunta para a IA como está sendo o jogo, a IA traz para ele a posição que ele tem que entrar. Aí eu já falei para ele outro dia, eu falei, João Lucas, você já percebeu que você talvez não nasceu para jogar, mas para ser técnico ou treinador? Porque a IA hoje, Karen, eles utilizam para tudo. Uhum. Ela é robotizada, ela tem nome, a IA dele, tem a carinha dele, o jeito dele. E aí a IA pensa mais rápido que o treinador. E ele fala, professor, vou entrar de volante. E aí ele entra de volante porque a IA já trouxe para ele que as estratégias melhores ali... Então, assim... É uma geração que eu falo muito que os pais precisam estar presentes, né? Luana, mas a minha mãe mesmo, mas ele não vai dar conta, ele não vai saber, porque ele é corintiano. Eu falei assim, sim, mas aí, semana passada, enfim, ele joga no Sub-11, teve um campeonato, ganhou. Quando ele saiu, ele falou assim, mamãe, lá no campo eu nem pensei que eu era corintiano, porque eu tava dando o meu melhor. Eu falei, é isso, ó, você pegou insight. Então, muitas das vezes, essas gerações, nós temos que estar presentes como pais, como mães, como madrinha, como avó, como padrinho, como líder. Porque o que acontece?
Os pais, hoje a gente vive uma comunicação muito constante, Karen. O tempo inteiro você está recebendo insights na tela do seu celular ou do tablet. E aí os pais, eles estão tão ocupados também com a questão de segundo round, terceiro round, tem as coisas para fazer, que eles dão um celular para a criança e ali a criança, literalmente, ela está aberta a tudo que é tipo de conteúdo. Né? E aí, apesar dessa tecnologia, a gente tem que fazer o nosso papel, e aí eu tô falando, né, o meu papel aqui como mãe. João Lucas, o que você tá vendo? O que você tá aprendendo? Porque senão, Karen, a gente vai criar futuros profissionais que vai existir uma barreira de pessoas. E a tecnologia, ela não pode tirar essa barreira. Então, estrategicamente, né, eu coloquei ele num time adversário para ele saber trabalhar essas emoções. No começo eu errava pênalti, chorava. Hoje eu não dei o meu melhor. Eu falei, por que você não deu o seu melhor? Você fez vários passes importantes no jogo, mas eu não fiz nenhum gol. Filho, nem todo dia nós vamos fazer o dia gol. Do gol, né? Você deu assistência. Então, assim, hoje ele já tá mais maduro, já vai fazer 10 aninhos, né? E com um pequenininho que é um pouquinho mais arteiro, eu já tô trabalhando também. Por quê? Porque como ele vê o reflexo do irmão mais velho, ele usa aí a concorrente. Um gosta da X e o outro gosta do Y, entendeu? Um se identifica mais com uma e o outro se identifica. Mas então é isso. Então hoje nós temos os millennials, que são a maioria da liderança hoje, né? E nós temos a geração Z. E aí a gente tem essa barreira de conflitos. Por quê? A antiga liderança, muitas delas fizeram uma graduação ou uma pós-graduação e não se atualizaram mais. Aí vem quem? Vem uma geração dominada pela tecnologia, que te entrega relatórios em questões assim de segundos. Aí o líder tá aqui, ele fala assim, você pegou esse relatório aí aonde? Na inteligência artificial. Claro, né? Não divulgando o nome da empresa. Não, pera um pouquinho. Tem que ser no Excel. Então, mas aqui Excel não existe mais, né? Existe o Excel, claro, mas se não se adaptar, Karen, eu vejo isso por mim, por Luana, como mãe profissional, empreendedora. Eu falo isso muito nas minhas palestras. Pais, continue indo em reuniões das escolas. É importante, Karen, você ser amigo e amiga dos seus filhos, né? Para você ver, não é o tema aqui hoje. Semana passada, eu estava no encontro de diversidade e encontrei a Leonora Áquila, né? Que hoje ela é coordenadora da diversidade do governo do estado de São Paulo. E na minha casa, Karen, a gente conversa de tudo dentro de uma forma lúdica, tá? E o meu filho, João Lucas, perguntou, mamãe, o que é uma mulher trans? O meu marido quase caiu assim, né, sentado. E eu expliquei para ele, normal, de uma forma lúdica, como se eu estivesse conversando com você. Aí ele falou, então, a minha amiga X é trans? Sim, ela é trans. Mamãe, ninguém gosta de passar a bola para ela, mas você vai passar a bola para ela. Ela não joga bem com você? Joga. Ela é menina? Sim, ela é menina. Então, Karen, é muito isso, é trazer a questão da diversidade para dentro de casa, a questão da equidade, né? Coisas que, de repente, lá atrás, esse assunto ainda era um tabu. Hoje ele não pode ser mais um tabu. Tem que estar aberto, e aí eu não estou falando de política, não estou falando de religião, eu estou dizendo, eu como mãe, eu sou evangélica e na minha casa a gente sempre conversou de tudo de uma maneira lúdica. E é dessa forma que eu trago para os meus filhos. Porque eu não quero, Karen, que eles aprendam na internet. Eu quero trazer esse conteúdo para eles, entendeu? Então, de uma maneira geral, são essas futuras gerações que vamos ter. Geração X, geração Alfa e geração Beta. E nós vamos ficar ali na casinha dos 50, 51, 47, mais ou menos. E em 2030, 1/3 do mercado de trabalho vai ser geração Z. E aí, falando disso, eu acho muito legal alguns insights que você trouxe, porque o que eu vejo, né? Até pelo meu dia a dia, a gente vê uma geração altamente conectada, Sim. né? Com acesso a todo tipo de conhecimento, né? Coisas que, quando eu era adolescente, já tinha internet, óbvio, né? A gente já pesquisava, mas
eu ainda peguei na infância ali a Santa Biblioteca, a Isso. Barça, aquela coisa toda. Isso aí. Então, assim, você vê que é uma geração com alto acesso a conhecimento. Muito. Muito de qualquer Muito. coisa. Sabe pesquisar, sabe resolver, sabe trazer. De qualquer coisa. Sim. Qualquer coisa, Sim. né? Versus uma geração que vem no modelo mais tradicionalista. Vamos sentar, vamos pesquisar, vamos desenhar, vamos planejar. E eu vejo que aí, além de ter esse certo conflito, eu vejo que a gente tem uma geração que realmente tem um nível muito grande de conhecimento, mas às vezes muito raso, porque você acaba tendo acesso a muitas coisas e não se aprofunda, Sim. né? Lógico, hoje é uma geração também onde você vê um modelo de trabalho altamente especializado, né? Sim. Antigamente a gente tinha a gente faz de tudo, né? Eu, pelo menos, quando fui colaboradora ali, você fazia de tudo. Tipo, hoje você vai no contas a receber, amanhã você vai fazer admissão, depois de amanhã você vai fazer... Hoje a gente vive as caixinhas. Então, exatamente. Eu faço isso, você faz aquilo, você faz não sei o quê. E eu falo que tudo, nos dois pontos a gente tem coisas boas e coisas ruins. Sim, né? sim. E que a grande X da questão de tudo isso é o como você conecta. Alinhar e conectar essas diferenças, estas pessoas. Porque você pega exatamente o que você falou. O cara vai ali, preciso fazer um relatório, eu preciso descobrir como faz não sei o que e tal. O cara traz em 2 minutos e você do outro lado, às vezes, fala assim, tá, mas você pensou nisso? Você olhou aquilo, mas e se acontecer não sei o quê? Que é a geração mais olhar os problemas, ver tudo que pode acontecer, né? Enquanto a gente, cara, é isso. Eles não preveem. E como é que você vê esse lance da conexão? Porque hoje a gente tem ainda os líderes aqui, vamos chamar mais tradicionalistas. Somos nós, frente a essa galera que tá vindo arrepiando. Sim. E que é o que você falou, no futuro a gente tem um processo inverso. A gente vai ter essa galera aqui entrando para cá. Só que eu acho interessante que a gente também tá tendo um movimento no mercado porque um pouco, acho que pelo impacto dessa conexão das gerações, de se trazer os 50 plus. Eu tô quase lá, gente. Eu tô quase sendo 50 plus. De trazer a galera dos 50 plus, que até então tava sendo vista meio já tipo, já tá, vamos chamar de obsoleta, né? Essa galera já tá mais, né, já fez o pé de meia, já fez o pé de meia, a galera já não, né, já não é bem vista, tanto que um dos grandes medos da galera aí dos 45 plus, tipo, mas se eu saio do mercado depois pra eu voltar, não sei o quê, é um dos grandes medos. Eu falo que um dia eu vou fazer um podcast sobre isso, que é realmente essa questão da idade, né, do etarismo. Né? Porque é um medo que existe, né? Mas hoje a gente vê um movimento das empresas buscando líderes 50 plus, 45 plus, porque tá tendo esse conflito, só que as empresas, elas ainda estão tirando algumas que são extremamente vanguardistas, tipo visionárias e que trabalham num modelo completamente disruptivo. As empresas, de forma geral, elas ainda operam no tradicional. Né? Então, são as planilhas, são os dashes, são os gráficos, são as reuniões, tal. E aí a galera não vem com isso e a gente precisa de lideranças que saibam conduzir isso. Então, eu falo que a gente está num movimento muito maluco, porque está trazendo a galera mais antiga para trazer um pouco dessa, vamos chamar de gestão. No meio, tá aí a galera dos 40, 30 e pouco. Tipo, será que eu vou pros 50 ou será que eu vou pros jovens? E a galera jovem vindo e questionando tudo isso. Questionadores. E tudo. E que algumas vezes você vê que... E eu sou uma pessoa... Eu sempre fui muito questionadora. Então, eu entendo quando eu vejo os questionamentos. Só que eu vejo que, às vezes, hoje, o jeito do questionar... É diferente. É diferente. E isso, às vezes,
pela falta da maturidade, porque eu vejo que é uma geração que precisa ter um pouquinho mais da maturidade e que isso Sim. não tem nada a ver com planilha, com Excel. Não. Aí a gente entra no soft skill, que são as Exatamente. habilidades. Uhum. E que às vezes esse questionamento tão importante, porque é uma visão crítica às vezes das coisas e que precisa existir, Sim. impacta de uma forma não tão positiva, porque ela vem às vezes de um jeito, de um confronto. Ela não vem como algo assim, gente, eu quero agregar, eu tô criticando, mas é porque assim, eu quero entender como é que a gente transforma esse negócio numa coisa melhor. E o que você acha que a gente faz aí nesse balai de gato, vamos chamar assim, né? São 50, uns 40, uns 20, tá todo mundo ali. Tá todo mundo ali. Eu gosto muito de uma palavra, e aí a gente vai utilizar um propósito. Quando, enfim, na minha equipe, e eu não posso te dizer que nunca mais eu vou trabalhar CLT. Mentira, Karen, a gente nunca sabe o dia de amanhã e tá tudo bem, né? Sabe. E tá tudo bem, eu adoro a área de RH. Mas eu sempre falo do nosso propósito. E aí, quando chega alguém novo na equipe, qual que é a dica? Sentar com essa pessoa e identificar o propósito dela. Esquece missão, visão e valores. Eles são lindos na parede da companhia, mas eu tô falando com você, ser humano. O seu propósito é o quê? Às vezes eu escuto muito nas palestras, Lu, meu propósito é pagar boleto. Eles mesmo, né, falam. Que tipo de boleto que você quer pagar? Eu quero pagar o meu boleto do intercâmbio. Às vezes eles falam pra mim. Aí eu falo assim pra eles, tá. Então, vamos dar uma olhadinha na sua rede social? Aí eles quase caem da cadeira. Ué, você não quer fazer um intercâmbio? Ou você acha que o consulado do outro país não vai olhar a sua rede social? Olha, Lu, claro, as suas redes sociais são importantes. Então, é muito do propósito. E hoje, o que acontece? Muitos jovens, eles não têm uma educação dentro de casa. E aí, Karen, perdoem os papais e as mamães, mas é educação mesmo que eu falo. De fazer uma refeição na mesa, de fazer uma oração antes de dormir. Eu tô falando coisas que parece que são lá atrás, mas que traz isso para o ambiente corporativo. Total. Entendeu? E aí, quando você faz essa pergunta de propósito, ele fica assim. Ou seja, ele nem sabe o propósito. Ah, mas é porque ele tem 18 anos. Não. Essa conversa, ela pode ser aberta a qualquer momento. Então, é o que eu falo. Encontrar um propósito. Quando o líder, ele encontra um propósito com a geração Z, essa geração Z não sai por nada, porque ela vai se apegar a essa liderança e essa liderança vai ser transformadora na vida dela. Porque às vezes, Karen, o líder hoje ele tem o papel de pai e mãe. Líder que fala assim para mim, eu não tenho paciência para essa geração porque eles só ficam conectados no celular. Sim, eles ficam conectados no celular, mas e o seu papel também como líder? Você faz alguma reunião? Você faz algum destaque do mês? Você motiva a sua equipe? Porque, Karen, hoje nós estamos numa época que nós temos o ser humano, quanto mais você motiva, mais ele entrega. Isso é nosso, nós temos hormônios que trabalham isso, que te dá prazer. Que sentido faz eu ficar numa companhia onde a missão, a visão e os valores são legais, mas o meu líder é um pé no saco? Não te motiva, não te escuta, não te traz... Então, assim, o que eu falo? Trouxe uma ideia? Boa sua ideia, pera um pouquinho, então vamos lá. Vamos marcar 40 minutos na próxima semana? Me traz isso estruturado, o que isso vai trazer de benefício, o que isso vai trazer de redução de custo e o que isso daqui vai trazer de produtividade. Dá insights para essa geração. Não entra no conflito direto com eles. Não, aqui sempre foi desta forma. Pera um pouquinho. Escuta o que eles têm para dizer. Lu, mas você sempre foi a melhor líder? Claro que não, Karen. Todo mundo tem defeitos. Nós estamos nesta terra aqui justamente, né, para poder trabalhar os nossos defeitos. Mas eu sempre falo, é o propósito. Quer trabalhar comigo? Você precisa ter um propósito. Lu, meu propósito é ficar com você durante 1 ano e meio. Eu vou juntar dinheiro e eu vou embora para o Canadá. Esse é o seu propósito? Esse é o meu propósito. Vamos junto, vamos trabalhar durante 1 ano e meio, você vai guardar dinheiro e você vai terminar a graduação e você vai embora. Eu já sei que daqui 1 ano e meio eu não vou contar mais com ele. E aí você vai,
lapidando, mas o líder tem que ter a cabeça aberta, né? E às vezes fazer o papel de papai e mamãe, porque não tem jeito, né? E saber escutar, saber acolher. Hoje a gente fala muito de saúde emocional. Entender, Karen, quando o colaborador ele te chama no WhatsApp, ele fala assim, posso ficar hoje de home office? Não acordei muito bem. Acontece isso. Acontece, com certeza. E você perguntar para ele, há algo que eu posso te ajudar nesse momento? Então, assim, fica uma pergunta, né? Porque se fosse antigamente, igual meu pai é engraçado, que ele aposentou, e aí às vezes eu saía para trabalhar, tipo, chegava no escritório 10 horas, e ele falava assim pra minha mãe, Cida, a Luana chega no escritório 10 horas, eu nunca vi isso, minha mãe, bem... Vai perder o emprego. Minha mãe, bem, o mundo mudou, bem, Luana é gestora... É outro nível. Hoje as empresas trabalham com produtividade. Fica tranquilo, porque meu pai era daquele de bater o cartão e etc e tal. Então, muitas dessas questões. Mas eu trabalho muito, e se eu pudesse dar uma dica, eu daria para os líderes propósito. Karen, seja aberta. Você veio fazer entrevista, você passou. Qual que é o seu propósito aqui dentro? Eu quero ser marketing digital. Beleza. Você já terminou a faculdade? Já. E MBA é para quando? Eu acho que eu vou... Não, acho não. Data. Faz um PDI com essa pessoa, um programa de desenvolvimento individual. Dê opções de leitura para essa pessoa. Né? Eu sempre fazia uma reunião mensal, apresentava os indicadores, fazia um destaque do mês e dava uma leitura. Essa semana, aí a inteligência artificial me ajuda nisso, né? Conectar um livro com o perfil do colaborador. Mês que vem, você vai apresentar esse livro e não adianta enganar dizendo que não leu, ok? E os seus colegas de trabalho vão fazer perguntas sobre o seu livro. E aí, Karen, a gente falou sobre gestão de tempo, a gente falou que nem tudo é sorte, e a gente falou sobre produtividade, a gente falou sobre saúde emocional. Então, cada mês eu ia trazendo opções diferentes para eles. E o líder também precisa saber se posicionar na diretoria. Esse cara aqui é um talento, a gente precisa pagar um curso X para ele deslanchar. Mas se a gente pagar esse curso X, ele vai embora. Tá tudo bem. Gente, mas ele vai embora com o seu curso, se ele quiser ir, né? Essa é a teoria que eu tenho. Karen, ele vai embora com o seu curso. É isso aí. Então, é propósito. E aí, eu vejo pelo João Lucas, ele fala assim, mamãe, hoje não é sábado e domingo, por que você tá com esse notebook aberto aí trabalhando? Eu falo, filho, porque a mamãe precisa entregar esse trabalho. Quando a mamãe entregar, a gente conversa, beleza? E então, eu já vejo nele que, por exemplo, o sábado e domingo para ele é sagrado. Você entendeu? A gente, sábado e domingo, se tem... a gente é a geração que foi criada assim, é a responsabilidade. Né? Frases feitas de mamãe e papai. Primeiro a responsabilidade, depois a diversão. Ai, gente, eu uso isso muito. Uso muito. Mas é verdade. E você tá falando dessa questão da liderança, eu vejo duas coisas que são muito importantes, né? Nessa geração e falando em questão de liderança. Essa geração, pelo que eu vejo, pelo que eu vivencio, ela respeita o líder, que demonstra que tem conhecimento. Sim. Né? Ela não respeita o líder por ele estar no papel de líder. Esse aqui é o supervisor X. Não mesmo. Beleza, ele é o supervisor, ele vai ser o meu supervisor? Ok. Mas essa geração, ela faz o quê? Ela analisa o supervisor. Então, assim, esse cara tá me supervisionando, mas ele, sei lá, é para fazer bolo. Vamos usar aqui bem simples. Ele sabe fazer o bolo? É isso aí. Ele já fez o bolo? Porque assim, como é que ele quer me cobrar de fazer o bolo se ele nem sabe fazer o bolo? Então, isso eu vejo que é uma mudança muito grande. Então, se você é um líder, minimamente você tem que conhecer. Sim. Né, do que você vai ser responsável. Sobre quem e sobre o que. Então, não adianta você achar que a galera vai te respeitar só por respeitar, porque isso não acontece. Não. Né? Uma outra coisa que eu falo que é muito importante e que às vezes eu vejo que as pessoas... mas é que eu não tenho tempo. Mas é que não dá. Mas que... blá, 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 blá. Não dá pra fazer toda hora? Beleza, não dá pra fazer toda hora. Mas você precisa minimamente sentar com quem você trabalha e você entender exatamente o propósito e do que a pessoa gosta. Porque eu vejo que muitas vezes a gente insiste. Não, a Luana, nossa, ela é ótima fazendo folha.
Nossa, ela é Nossa, boa, ela tá odeio. 20 anos fazendo folha. Misericórdia. Ela faz maravilhosamente bem folha. Então, assim, por que eu vou mexer na Luana que faz tão bem a folha ali, que não erra, pra levar ela pra fazer, sei lá, recrutamento e seleção? É isso aí. Eu vou ter que ensinar a Luana a fazer recrutamento e seleção, ou eu vou ter que gastar um tempo. Só que a Luana é apaixonada por recrutamento e seleção. E aí, você vai perder a Luana, porque assim, você vai perder a Luana porque a Luana não faz o que ela gosta, Sim. né? A Luana não tem o menor estímulo para se desenvolver no que ela faz, porque não é o que ela gosta, nem por ela, e mesmo que a empresa pague caminhões de curso, ela pode até fazer, mas ela não vai dar o retorno naquilo. Não. E eu vejo que às vezes as pessoas não se preocupam em entender do que a pessoa gosta, até para momentos cruciais da vida. Eu vou promover a pessoa para um analista X, porque ela desempenha muito bem. Mas será que essa pessoa quer ser analista? Porque o que acontece? Gente, você vai promover a pessoa, né? Você vai gastar, você vai investir naquela pessoa, mas você está investindo numa pessoa que quer ser veterinária? É isso aí. Isso não é justo nem com ela, nem com você. Não é justo com ela para com a empresa, porque aí também tem o outro lado do colaborador. Sim. Né? E não é justo você. Você está despendendo investimento, você está despendendo tempo, enquanto às vezes na sua equipe tem alguém que é o achado para aquela vaga. É isso aí. E você às vezes não olha. É. Então eu falo que você tem que ter esse olhar, esse mínimo olhar. Mínimo né? olhar. É. Que eu entendo que nem sempre a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente faz aquilo que a gente precisa. Sim. Muitas vezes, como jovens entrando no mercado de trabalho, muitas vezes você tem aquele emprego como uma passagem, porque ele vai te proporcionar a pagar a faculdade, ele vai te proporcionar a fazer um estágio, a fazer um intercâmbio, a fazer alguma coisa que você está se preparando. Mas quando você tem o jogo aberto, que é exatamente o que você falou, é isso. Aí cabe uma decisão sua. Sim. Eu vou contratar, sabendo que ele tá de passagem, mas porque eu achei o cara fantástico. Beleza. Lu, é só um ano. Ou eu vou me iludir, achar que eu vou mudar a cabeça dele, mas eu tô sabendo, ou eu não vou contratar. E eu vou trazer alguém que realmente é feito para aquilo. E eu vejo que isso às vezes dá muito embate, porque você vê assim, o colaborador não quer, não gosta, não faz. Aí o líder começa a entrar numa certa rincha ali com o colaborador, porque ele está esperando a entrega do supra-sumo, e o cara vai entregar o meia boca, o arroz com feijão. E aí começa aquela discussão do tipo, mas eu queria isso, que eu queria aquilo. E assim, você tá vendo que não encaixa. Não encaixa. Né? Não encaixa. Eu vou te trazer um exemplo que você trouxe perfeitamente. Não vou divulgar o nome dela, mas depois ela vai ficar sabendo, porque ela é a minha social media. E ela é formada em biomedicina. E hoje ela faz uma atividade dentro da área de recursos humanos. E ela tem um talento, Karen. Ela nasceu. É dela, tá no kit de DNA dela. Quando eu vi os vídeos que ela faz, eu falei assim, você não quer cuidar? Eu não tenho tempo para fazer vídeo. E aí a gente fez um preço simbólico, um contratinho de prestação de serviço. E aí, antes de eu, enfim, sair, eu sentei com ela e falei, olha aqui para mim. Tirei o óculos, desse jeito. Você tem um talento incrível. Você fez biomedicina. Por gosto de quem? Aí ela baixou. Do meu pai. E aí as lágrimas, né, escorreram. Você tá na cadeira errada. Você tem um talento. Eu vejo você numa agência de publicidade. Você é talentosa. Você ama o que você faz. Você vai chegar na sua casa hoje e você vai conversar com seus pais. Eu estou na cadeira errada. Lu, e o que eu vou fazer aqui agora? Eu falei, agora você vai sentar numa outra cadeira. E essa cadeira a gente vai buscar no mercado. Mas ela é filha única. Como que eu começo essa conversa? Falando a verdade pro seu pai. Aí ela falou, tá bom, me dá 2 finais de semana? Eu falei, dou o tempo que você quiser. Aí foi. Conversou com o pai dela. Karen, essa menina, ela é um talento, ela sabe disso, ela é fantástica. Se inscreveu em publicidade e propaganda, vai começar agora em julho. E aí ela me mandou outro dia um texto agradecendo. Ela falou, pai, desculpa, eu não nasci para ser biomédica, eu não gosto de sangue, mas eu nunca tive coragem de te falar. Isso é liderança.
É enxergar. Eu falei assim, Má, eu posso falar porque ela vai ficar toda felizona. E eu falei assim, Má, você tá na cadeira errada, meu amor. Eu também fiz direito. Eu devia ter feito pedagogia. E ela, mas Lu, como que... sabe assim, com medo, porque é aquilo, é a frustração do pai, né? O pai investiu, né? E a gente respeita. Mas, Karen, o líder, ele tem que saber a posição correta das cadeiras das pessoas. Exatamente. Porque senão não vai entregar. Eu tenho um analista, por exemplo, que ele é ótimo em business partners e recrutamento e seleção. Se você der uma admissão para ele fazer, Jesus toma de conta. Ele se embanana inteiro na lista dos documentos admissionais. Por quê, Karen? Porque ele gosta de recrutamento e seleção. Ele então, gosta de conversar, nossa, de selecionar. Ele faz um relatório de competência comportamental que você olha e fala assim, caraca, o negócio é perfeito. Então, foi isso. Então, é muito isso do que você falou. O líder, ele não pode ter medo de perder pessoas. Que bom que perdeu na minha gestão. Isso demonstra que eu fiz a verdadeira liderança. Eu vou ter que treinar outra pessoa de novo? Vai. Você não quis sentar numa cadeira de liderança? Então você vai ensinar outra pessoa. Isso eu vejo que é algo muito importante da gente falar sobre liderança, porque eu vejo que a liderança, ela tá muito mais ligada, apesar de eu ter dito aqui, e eu ainda afirmo que o líder, ele precisa conhecer Sim. sobre o negócio, mas ela tá muito ligada aos soft skills, porque até para que as pessoas entendam. Eu vejo que muita dessa geração vem e fala assim, porque eu quero ser gerente, eu quero ser supervisor em 6 meses. E se a empresa não me transformar em 6 meses, 1 ano, eu não tenho desafio, eu não tenho isso, tenho aquilo. E a gente, calma, gente, né? Porque assim, você vai ter muitos desafios para você chegar. Sim. E eu falo que o maior desafio é realmente você assumir uma posição de liderança. Sim. Porque você para de lidar de certa forma, com aquele problema extremamente operacional, né? Que é, Sim. poxa, é fazer a planilha, entregar a planilha. Sim. E você passa a cuidar de pessoas. Sim. E cuidar de pessoas, além de você cuidar das entregas, dos prazos, que isso existe, não adianta, né? Você falar que não. Normal, até faz na parte. empresa mais disruptiva do planeta, não ela tem como. prazo, ela tem que gerar lucro, ela tem. Não adianta, por mais que ela seja, né? Não tem como. Diferente. Mas ela tem que saber lidar com as pessoas. Sim. Né? Ela tem que saber conduzir conflitos, ela tem que saber, né, ter uma escuta ativa, ela tem que saber olhar, entender o que está acontecendo, planejar. Sim. Às vezes a situação tá pegando fogo e você tem que entrar ali, eu brinco, né? Como se você tivesse caído de Nárnia igual a Alice. E resolver aquilo. Tá isso. todo mundo se degladiando e você tem que ser, eu brinco, um ponto de luz no meio da escuridão, né? Você tem que ser aquela pessoa. E eu falo, esse é o maior desafio. E quando a gente fala desses desafios e que... E já se falava disso há muito tempo. Sim. Um bom técnico não necessariamente é um bom líder. E um bom líder não necessariamente é um bom técnico. É isso aí. Mas o grande desafio de ser líder é ter esses soft skills, né? É isso aí. Ainda mais hoje, né? Com tecnologia. Sim. Né? Eu tô em tecnologia há 30 anos da minha vida. Então, assim, é um negócio absurdo. E o que a gente está vivendo hoje, eu falo, a revolução industrial, a quarta revolução industrial, vai mudar completamente, já está mudando completamente, Sim. né? Um meio de trabalho, as relações de trabalho. Então, cada vez mais, um líder vai ter que ter essas habilidades. Sim, comportamentais. Comportamentais, né? E eu queria que você falasse de duas, as suas top 2 habilidades para um bom líder. Então, top 2, que eu gosto. E que, na verdade, a gente precisa. Comunicação. Perfeito. Tá? E eu não vou falar de inteligência emocional, porque o meu professor de neurociência, ele brigava não, né? A gente discutia, divergência de opiniões. Eu falava inteligência comportamental. E ele falava, não, Lu, mas o pai da inteligência emocional é Daniel Goleman. Eu falei, ok, tudo bem, mas eu não preciso concordar com Daniel Goleman. Porque as emoções, Karen, nós vamos sentir elas. Uhum. É natural. O nosso cérebro ele foi comandado para isso. Mas é o comportamento que vai fazer você ser diferente de um outro líder. Então, primeiro, comunicação. O que é comunicação, Karen?
São reuniões. A equipe, ela precisa saber o que vai acontecer na semana. Quais são os indicadores que está em queda? Quais são os indicadores que está em alta? O que a gente precisa esse mês entregar? O que a gente precisa esse mês vender? Pessoal, todo mundo entendeu? Porque às vezes, né, faz sentido para vocês? Aí todo mundo balança a cabeça. Então, vamos lá. Fulano, o que a gente falou? Analisar a produtividade. E aí, quando a gente fala de produtividade, nossa, Lu, mas você controla a produtividade? De uma certa maneira, o líder tem que controlar a produtividade. Porque ele precisa entregar, não tem jeito. Comunicação. E outra coisa, feedback. O líder precisa saber trabalhar feedback. E parar com a cultura no Brasil de que feedback é coisa ruim. Karen, pelo amor de Jesus Cristo, líderes, por favor, feedback é necessário. Karen, você tomar um café da manhã em conjunto, numa segunda-feira, numa quinta, pessoal, mas hoje tem alguma coisa? Não. Hoje a gente só vai bater um papo entre nós. Coisa de 20 minutos, Karen. Não vai atrapalhar a sua agenda. Fazer um one-on-one. Eu percebi essa semana que você tá meio triste. Aconteceu alguma coisa? Às vezes, Karen, a pessoa precisa ficar só uma semana de home office para cuidar da mãe, que de repente não tá legal. Às vezes a pessoa também tá um pouco mais para baixo. Então, o que eu considero? Comunicação em tudo. Chegou um e-mail, pessoal. Todo mundo deu uma olhada no e-mail? Quando que a gente vai responder? Ter essa comunicação direta, né? Não achar que a mesa do meu diretor é uma mesa que eu não posso sentar. Existe uma hierarquia, mas o líder ele tem que ter essa comunicação direta. E feedback. Geração Z só trabalha com feedback. Negativo, positivo, sanduíche, construtivo, o que você considerar. Uma pauta. Karen, essa semana a produtividade foi baixa, o que aconteceu? Aí ela vai te trazer, né? É um feedback negativo? Não tem problema, hoje a gente vai trazer esse assunto, não foi muito legal, tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Porque às vezes a pessoa fez, Karen, ela nem percebeu. E passou despercebido. Então, top é comunicação e feedback. Se você é um bom comunicador e você sabe alinhar as expectativas com o feedback da equipe, cara, não tem jeito. Vai sair um bolo mega recheado e cheio de glacê. Com bastante açúcar. O povo que come açúcar vai me matar, mas é isso. Eu adoro o bolo com açúcar, tá? É isso aí. E é isso, Karen. Acho que essa é a receita do bolo. Eu acho que a comunicação, eu acho que é muito importante e é uma das maiores dificuldades das pessoas, né? Porque realmente ela esbarra em muitas questões internas, né? Sim. Na liberdade de você se sentir apto a falar, apto a escutar, se vão me julgar, se não vão me julgar, e se eu sei lidar com isso ou não. Isso. Então, fala assim, todo mundo precisa olhar essa parte de comunicação, porque as pessoas acham que comunicar é só você saber falar. É só você falar. Comunicar vai além de falar. Muito. Você tem que se fazer entendido. A pessoa tem que captar o que você está falando. Você não comunica só com o que você fala. Não. Você comunica com o corpo, com o gesto. E eu brinco, não adianta, com o olhar, com a sua roupa, com o cabelo, com tudo você comunica. E eu falo, não adianta nada. Você entra lá e fala assim, não, sim, vamos lá, não sei o quê. E aí você sai e os seus atos são totalmente diferentes do que você comunica. Sim. Então, é todo um conjunto. Né? E muito importante para o líder. E eu falo, gente, a sua equipe é espelho do líder, é o seu espelho. Muitos líderes têm aquela questão de, às vezes, dizer assim, mas fulano isso, mas fulano aquilo. Tá, mas vamos lá. Um pouquinho, né? Você, como líder, o que você está transmitindo para sua equipe? Que atrasar pode, que não entregar, a gente dá sempre um jeitinho, que a gente faz errado. Que você burla processo. Que você burla o processo, que você... a gente prega, atende bem o cliente, mas você vai lá e na frente dessa equipe atende o cliente de qualquer jeito, ou desliga do cliente, fala, puta, que saco esse cara. Então, assim, o que você está transmitindo versus o que você está cobrando. É isso aí. Você seleciona pessoas para trabalhar com você que se encaixam com você. Aí eu falo ao contrário sempre para os líderes. Não contrate ninguém igual a você.
contrate pessoas diferentes de você. Lu, mas não vai dar certo. Dá, Meu lógico que dá, filho, você precisa. Tu é casado? Tu já teve algum relacionamento? Ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Meu marido é totalmente diferente de mim. Dá certo por quê? Ele fala na minha cara, Karen. Exatamente. Aí eu tenho que engolir a seco, que tenho que ter um... Ai, realmente, o Fábio tem razão. Não fala nada. Mas é isso. E o que acontece? Às vezes um líder que é muito tranquilo. É. Se ele tem a tendência de só trazer pessoas tranquilas, vai ser, nossa, um retiro zen. Então, assim, mas você trabalha numa área que você precisa de pessoas agitadas, proativas, né? Sangue nos olhos, como se diz. E a mesma coisa com o contrário, um líder ligado na tomada 220. É isso aí. Ele precisa ter alguém ali que tudo é um contraponto. Então, eu falo, o comunicar é em tudo. É em tudo. É em tudo. É em tudo. É muito importante. Eu adoro comunicação. E eu acho isso muito legal. E aí, Luana, pra gente encerrar, porque eu acho que você tem muitos insights, você tem muita coisa para contribuir, muita história boa para contar. Tenho muito. E uma vivência muito grande para ajudar, porque outras empresas, pessoas que estão em outras empresas que são líderes ou que são as próprias proprietárias, né, da empresa, podem ter ouvido a gente falar de coisas aqui assim. Nossa, isso acontece lá. Como é que eu faço, né? Ai, gente, não sei contratar, não sei fazer uma reunião com o meu time. Eu tenho as pessoas, mas eu não sei desenvolver. Eu não sei se as pessoas estão na cadeira certa. Exatamente. Eu nem sei quem é que trabalha comigo, porque tem muito disso, né? Tipo, eu nem sei. Eu nem sei. Nossa. Né? Tem muito. Tem. Então, assim, pra quem ouviu e se sentiu tocado e falou, gente, eu preciso mudar o negócio aqui dentro. Ou até para quem está começando uma área, quer estruturar, quer saber que tipo de time eu preciso ter. Por onde eu começo e etc, né? Por onde eu começo, eu brinco, para onde eu fui, para onde eu vou, o que serei. Como é que te encontra, né? Claro. A sua consultoria, a gente vai deixar o arroba aqui embaixo, mas fale aí o arroba pra galera. Claro. Então, meu Instagram é Luana, treinamento DHO. E o meu LinkedIn é Luana Neiva Camargo Cuxar. Quando você clicar lá, Luana Neiva, já vai estar você lá. Isso, linda, maravilhosa. Linda, maravilhosa. Tá bom? E uma dica, Karen, que se você permitir, eu tenho, não sei quanto tempo eu tenho, mas eu quero deixar assim. Tudo na nossa vida, no começo, não é fácil. Então, quando a gente começa a empreender, a gente pensa que a gente já vai ganhar rios de dinheiro, Perfeito. né? Uhum. Domingo, minha irmã estava falando, Lu, às vezes você dá palestra gratuita para grandes empresas e eles são bilionários. Aí eu falo para ela, isso vai ficar para um próximo podcast. Van, nós precisamos de networking. Uhum. E como que a gente começa? Do começo. É do começo. Então, se você tem uma empresa, se você se interessou aqui pelo conteúdo e se você quiser uma palestra gratuita para poder conhecer o meu trabalho, pode entrar em contato pelo meu Instagram, sendo aqui de São Paulo, né, da região aqui de São Paulo, tá bom? E eu vou com o maior prazer na sua empresa. Eu tenho 4 palestras, Karen, que eu dou de forma gratuita, com atividade, em sala de aula, sorteio de brindes, etc. E se você se interessar pelo meu trabalho, aí você me contrata. Adorei. E é isso mesmo. É isso. Uma vez eu ouvi e é verdade. É servindo. É servindo. Que a gente vai mostrar e que a gente vai trazer também, vai colher desse servir. Sim. E eu falo que é um servir que não é que mas é interesseiro? Não, gente. Não. O mundo é uma roda. É uma então, roda. Assim, a história do dando que se recebe é verdade. Sim. Quando a gente está fazendo algo de coração e de forma gratuita, e eu já assisti sua palestra e eu achei fantástica, e você é muito legal palestrando. Então, assim, é uma energia boa que volta pra gente. É uma realização pessoal, é a sensação de, poxa, eu contribuí um pouquinho. Sim. E por que não? E qual é o problema, não é? Então é isso aí. Então, isso gente, aí. quem quiser uma palestra da Luana, ela é muito legal palestrando, porque ela já palestrou no Liderança. Chamem lá no Instagram. Pode chamar. Vai ser ótimo. Eu vou com o maior prazer. E depois conta pra gente. Isso. É isso bom? aí. E eu queria agradecer você que esteve conosco. E se você assistiu e conhece alguém que você acha ou sente que vai ser impactado por esse conteúdo,
compartilha o link, fala, olha, assiste aí, olha quanto insight legal para você, para sua vida, para o seu negócio. Porque a gente falou aqui de tudo, a gente falou de filho, de trabalho, de vida, de pai, de mãe. Então, Isso alguma aí. coisinha aí pode ser que impacte alguém que é importante Isso para aí. você, tá bom? E até a próxima, Luana. Obrigada. Ai, Karen, Muito eu que agradeço. sucesso na sua trajetória. Obrigada. E que você só colha bons frutos, É porque isso. você merece. Obrigada. E eu tô bom? super aberta à liderança, o que precisar de forma gratuita, eu venho com o maior prazer do mundo e sempre vai ser ótimo. E é isso. Obrigada. Gente, Um beijo. até a próxima. Tchau, Beijão. tchau. Beijo.